logo após ouvir um dos líderes do governo, o deputado Coronel Tadeu, e a maneira como o governo estrutura um discurso, deputado Newton Tato. É esse o grande problema do bolsonarismo para o Brasil. Ele é um governo que governa em cima de uma narrativa, deputado Bira do Pindaré. É uma construção de fake news que, de fato, convence uma minoria da população, mas leva, no Brasil de fato, no Brasil real, leva o país a uma enorme crise. Nós estamos vivendo a maior crise sanitária da história do país. Ela não é igual em todos os países do mundo. O Brasil hoje é o segundo país do mundo com o maior número de mortes. Não por acaso o primeiro é os Estados Unidos, que foi governado por Trump até 100 dias atrás. E nós aqui que continuamos com o governo Bolsonaro, o conjunto de construção através de fake news de uma versão para tentar manter um projeto de poder. Por exemplo, o líder do governo, vice-líder, Coronel Tadeu, deputado Coronel Tadeu, tentou dizer aqui que o Brasil é um dos países que mais está vacinando no mundo. E aí nós vamos lá e olhamos o Brasil real, a realidade fática do mundo inteiro, e nos dados computados pelo Our World Data, que é um esforço mundial para acompanhar as vacinações, o Brasil está em lugar 76. 75 países estão vacinando mais do que o Brasil. O Brasil aplicou apenas 45 milhões e 500 mil, em números redondos, doses de vacina, para um país que tem o desafio de vacinar 322 milhões de doses para chegar em torno da imunização desejada, com 2 doses para cada um dos 161 milhões de brasileiros acima de 18 anos que devem ser vacinados. No Brasil real, na vida real, na vida das fake news, o deputado que me antecedeu diz que vai ao aeroporto para receber 1 milhão de vacinas da Pfizer. Para quem precisa vacinar, a partir de agora, descontando os 45 milhões que já foram vacinados, tem que vacinar 275 milhões de brasileiros, receber 1 milhão de vacinas é melhor do que nada, mas é muito pouco para a necessidade do Brasil. E por falar em Pfizer, a realidade foi que o presidente Bolsonaro negou a compra de 70 milhões de doses da vacina da Pfizer, que já poderiam estar todas elas aplicadas no braço dos brasileiros. Ele também mandou cancelar a compra de 46 milhões de doses da Coronavac, que ele chamava e continua chamando de vacina. Então, o preconceito de Bolsonaro, a desorientação de Bolsonaro causa este enorme prejuízo para o nosso país. E na economia, que é o assunto central da minha fala hoje, o Brasil vive uma das recessões mais profundas de toda a sua história. E não é verdade que esta recessão é causada só pela pandemia. A pandemia agrava e muito qualquer processo econômico nos dias de hoje. Mas quando nós olhamos que as 10 maiores economias do mundo, onde o Brasil faz parte, infelizmente o Brasil vem perdendo posições. Ele já foi a 5ª maior economia do mundo e vem caindo neste ranking, mas continua entre as 10 maiores, deputado Bira do Pindaré. Mas sabe o que está acontecendo entre as 10 maiores economias do mundo? Todas elas enfrentando a pandemia. Mas a do Brasil é a que mais caiu durante este último ano. Por quê? Porque aqui há uma política econômica do governo Bolsonaro, que é fundamentada sob a liderança do ministro Paulo Guedes, que é a política baseada no fundamentalismo ou no fanatismo liberal. Eu quero, inclusive, ler aqui uma frase que não é de um economista do meu partido, de esquerda, é um economista de centro, uma pessoa muito ponderada, que é o economista Bresser Pereira. Não é possível termos um governo, também na área econômica, tão incapaz como esse que está aí. Um governo que é mais ortodoxo que o FMI e os banqueiros centrais. Por quê? Porque o governo Bolsonaro, em plena pandemia,
onde todos os países do mundo estão injetando, presidente Marcelo Ramos, recursos públicos, fruto de um aumento responsável e necessário do endividamento, fruto de emissão de moeda, fruto de iniciativas para retomar a atividade econômica, todos estão injetando recursos públicos na economia. E aqui o que foi feito? O auxílio emergencial, que no ano passado injetou 320 bilhões na economia, foi cortado para 44 bilhões. Cortaram 7 vezes o auxílio emergencial. Então não é só o drama social, que já seria suficiente para aprovarmos amanhã, ou hoje, se possível, o auxílio emergencial de R$600. E por isso, inclusive, eu peço ao presidente Marcelo Ramos, ao presidente Arthur Lira, que pautem a medida provisória do auxílio emergencial. Eu quero debater este valor. Eu quero debater com muita responsabilidade econômica e defender que um auxílio de R$600 é importantíssimo para a economia brasileira, para a vida dos brasileiros, de que o Brasil tem dinheiro para pagar esse auxílio emergencial de R$600. Ontem, por exemplo, os Estados Unidos, através do seu presidente Joe Biden, que está revertendo a situação catastrófica que Trump deixou nos Estados Unidos, anunciou mais um pacote de US$ 1 trilhão e 800 bilhões de investimentos em educação para alavancar a economia americana. E aqui no Brasil não tem pacote de investimento público nenhum. Aqui no Brasil é só pacote de cortes, cortes e mais cortes. E o que está fazendo os Estados Unidos? Aprovando impostos maiores para os mais ricos. E o parlamento brasileiro e o governo Bolsonaro seguem de braços cruzados e não colocam para votar o imposto de grandes fortunas, a retomada do imposto de renda sobre os grandes lucros de dividendos e assim por diante. Vejam o drama desta política econômica absolutamente falida do governo Bolsonaro, que está levando o país a um dos maiores desastres econômicos das últimas décadas. Nós temos um aumento de salário mínimo de 5,26%, deputado Newton Tato, e a cesta básica subiu 33%. O que isso quer dizer? Que a renda das famílias brasileiras é cada vez menor. E quando a renda das famílias brasileiras é cada vez menor, o PIB fica cada vez menor, porque 2/3 do PIB de um país se calculam com base no poder de compra e na renda da população. Então é preciso reverter a política de arroxo do salário mínimo. É preciso retomar o auxílio emergencial e é preciso retomar ganho real sobre o salário mínimo, para que isto incentive a atividade econômica. Agora, 10 entre 10 economistas do mundo dizem: qual é a grande solução para a economia nesta era de pandemia? A vacinação em massa. E o que fez o presidente Bolsonaro, de forma irresponsável e criminosa, agindo como um governo de caráter genocida? Ele contestou a vacina. Ele mandou o ministro cancelar a compra de 46 milhões de doses. Ele dizia que a vacina não funcionava, que a vacina não deveria ser feita, que as pessoas poderiam virar jacaré se tomassem vacina, e criou esta grande confusão na área sanitária, com alto impacto na economia. Li esta semana que passou um artigo de André Lara Rezende, onde ele diz que a obsessão de atar as mãos do Estado está levando o Brasil a uma recessão cada vez mais grave. Então, este é o desafio que o nosso país tem pela frente. Ou nós mudamos a política econômica, saímos deste fanatismo e deste fundamentalismo liberal, que, aliás, está levando a uma explosão de preço também, no preço dos combustíveis, de produtos de primeira necessidade, da cesta básica de alimentação, ou nós retomamos um programa robusto de investimentos públicos, como estão fazendo países como Alemanha, Inglaterra, França, Estados Unidos, Canadá, todos que estão conseguindo crescer mais do que o Brasil neste período, ou nós retomamos um processo efetivo de vacinação em massa, com a maior rapidez possível, por exemplo, liberando a vacina Sputnik V, porque é uma vergonha nós não termos essa vacina ainda hoje no Brasil, ou o Brasil vai cada vez mais para o buraco. Infelizmente, com Bolsonaro na presidência, eu não vejo bons tempos para o nosso país. Presidente Marcelo Bongás, apenas para registrar, presidente, que o deputado Alencar
Zé Guimarães, Joseildo, Merlon, Odair, Patrus Ananias, Rogério Correia, Rubens Ottoni votaram com a bancada na última votação. E que o momento que puder designar a deputada Rosa Neide, vai fazer a comunicação de liderança pela bancada